Quero falar nessa noite sobre resposta de um adorador ante aos sofrimentos. Respostas de um adorador ante aos sofrimentos. Jó capítulo 1, versículo 13 ao versículo 22. Jó capítulo 1, versículos 13 a 22. Quem achou, diga amém. Vamos lá? Jó, antes de Salmo, capítulo 1, versículos 13 a 22. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó, ele disse: os bois lavravam, os jumentos pastavam ou passeavam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer a nova. Falava este ainda pouco, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também ele falava ainda, quando veio e disse: estando teus filhos, tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que levantou grande vento ao lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vamos orar? Bendito seja o Senhor que fez os céus e a terra. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu excelso e poderoso nome. Venha o teu reino sobre nós, seja feita a tua vontade, na terra como está pronta nos céus. Obrigado pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá, sobretudo obrigado pelo pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo teu Filho. Senhor, obrigado pelo teu perdão, porque através do teu perdão, nós também podemos perdoar aquele que nos tem ofendido. Senhor, nos livra de todo o mal, nos livra, Deus, das artimanhas do diabo que tenta nos tirar da tua presença. E agora, Senhor, mediante a tua palavra, nós queremos te ouvir. Fale conosco, Pai, de maneira precisa, de maneira concisa, de maneira objetiva, a ponto de sairmos daqui diferente da forma como entramos, Pai. Fale conosco, até estarmos juntos, junto à mesa, para cearmos na tua presença nessa noite, lembrando do que o Senhor fez por nós e profetizando que o Senhor está perto de voltar e levar a tua igreja para a morada celestial. Assim nós oramos, nós te bendizemos e nós te pedimos, fale conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Como é que você responde a uma adversidade, a um problema? De que forma você responde a alguma coisa que te chateia? Você é do tipo que chuta balde? Você é do tipo que desconta em alguém? Você é do tipo que guarda as suas emoções, não fala nada com ninguém, não bota para fora? Você é do tipo que coloca ou atribui culpa no outro? Porque geralmente são esses os comportamentos,
os nossos comportamentos quando nós somos afetados com alguma coisa. Quando sofremos com alguma coisa, ou por alguma coisa, ou com alguém, ou por alguém. Esses são os nossos comportamentos. Nessa noite eu quero olhar com você para a palavra e observarmos como é que Jó vai reagir ante os sofrimentos. O livro de Jó é para alguns teólogos modernos, liberais, eles vão dizer que o livro de Jó é uma ideia fictícia, uma forma poética de ilustrar o sofrimento em cima de uma personagem, ou de um personagem, no caso, o próprio Jó. Mas o livro de Jó não é uma história fictícia, não é um poema, uma ilustração do sofrimento. Não. O livro de Jó é uma história verídica, é uma história real. Jó foi um personagem real. Se cremos na inerrância da Bíblia, na veracidade da Bíblia, na totalidade da Bíblia, nós vamos louvar a Deus pela vida desse homem, que o Senhor pôde provar e deixar para nós essa história maravilhosa, fantástica, que abençoa-nos sempre que lemos, sempre que ouvimos uma canção sobre ele. Ela de fato nos abençoa e nos abençoa muito. Jó foi um homem que de fato viveu em seu tempo e, segundo a história, Jó ele é contemporâneo de Abraão. Ele viveu na Mesopotâmia. Era um homem rico, segundo o relato bíblico que nós podemos observar, e até no próprio texto que acabamos de ler, isso vai nos dizer. Era um homem de muitos conhecimentos, era filósofo, era alguém que entendia de botânica, entendia de geografia, um profundo conhecedor. Gostava de reunir os seus amigos para debater assuntos concernentes à natureza, à ciência. Você pode observar esses seus preciosos amigos, 3 deles, que são aqueles que à frente vão questionar até mesmo as suas atitudes mediante ao sofrimento. Mas não quero falar sobre os 3 amigos de Jó. Eu quero compartilhar com você essa história maravilhosa. Antes de entrarmos no escopo da mensagem, eu quero te dizer algo. Com certeza você não vai viver os mesmos sofrimentos que Jó. De forma nenhuma. Jó, creio eu, foi único no que tange a sofrimentos. Se nós tivéssemos tempo, iríamos relatar todos os sofrimentos de Jó. Mas eu quero ficar com apenas um. Jó teve tumores por todo o seu corpo. Até na sua boca, no céu da sua boca, tinha tumores. Mas você não vai viver os mesmos sofrimentos que Jó. Mas uma coisa eu tenho a plena certeza. O quê? Você, de fato, não vai ter as mesmas experiências de sofrimento que ele teve. Mas você pode, na consolação e na força do Espírito Santo, saber como responder aos seus sofrimentos, às suas adversidades, às suas lutas, os seus problemas. Vou repetir. Você, com certeza, não vai passar pelas mesmas experiências dolorosas de Jó. Mas, com certeza, na força do Espírito, no consolo dele, você terá e tem condições, claro, na força e na consolação do Espírito, você tem como responder aos sofrimentos, às dificuldades, às lutas que você passa na vida. Quero que você guarde isso em seu coração.
Pois bem, quais respostas que esse adorador chamado Jó deu a Deus, ou deu perante Deus, ante os sofrimentos que ele passou? Quais respostas Jó vai dar perante Deus, ou vai dar a Deus? Respostas de um adorador. E essas respostas, com certeza, elas irão nos abençoar nessa noite, porque também somos adoradores como Jó. Amém? De novo, essas respostas vão nos abençoar, porque também somos adoradores como Jó. Amém? Glória a Deus. Dito isso, vamos às respostas que Jó vai dar a Deus ante aos sofrimentos que ele viveu, que ele passou. Primeira resposta que Jó vai dar: Jó se lançou a sua dor e se lançou diante de Deus. A primeira resposta que Jó vai dar é se lançar e lançar a sua dor diante de Deus. É lançar a sua dor e se lançar diante de Deus. Você pode perceber que do versículo 13 ao versículo 19 são relatos das coisas que estão acontecendo na sua vida. Os povos inimigos roubaram os seus bens. Fogo caiu do céu e consumiu as suas ovelhas. E para completar, um vento veio e bateu nos 4 cantos da sua casa, matando todos os seus 14 filhos. Repito, para que fique bem guardado por você nessa noite. Você não vai passar por isso. Até porque eu acho que ninguém tem 14 filhos, né? Ninguém quer ter 14 filhos. Mas veja bem, depois que Jó ouve tudo isso, o que ele faz? Diz o texto que ele toma 3 atitudes imediatas. Primeiro, ele rasga seu manto. Segundo, ele raspa a sua cabeça. E terceiro, ele se lança em terra. São atitudes de alguém comum daquela época, do Oriente. Ante uma dor incomum. Ou seja, rasgar o manto ou as vestes, raspar a cabeça e se lançar em terra. O que Jó estava querendo dizer para Deus? Quando a última notícia trágica chega aos seus ouvidos, e ele toma essa postura que diz o texto: rasga as vestes, raspa a cabeça e se lança ao chão. O que Jó está querendo dizer para Deus? Eu vou tentar traduzir para você mais ou menos o que Jó está dizendo para Deus. Eu rasgo meu coração cheio de dor para ti. Eu tiro sobre mim a minha própria glória e me lanço ao pó para dizer de fato quem eu sou diante de ti. Eu vou repetir mais uma vez o que Jó está dizendo para Deus. Eu rasgo meu coração cheio de dor. Eu tiro de sobre mim a minha própria glória e me lanço ao pó para te dizer de fato quem eu sou diante de ti. É isso que Jó está dizendo para Deus. Meus irmãos, a nossa adoração não precisa de um cenário. De um cenário bonito aos nossos olhos. Nós não dependemos de adorar a Deus quando tudo está bem. Para adorarmos a Deus, basta olharmos quem somos e quem Deus é. Você não precisa que as coisas que cercam a sua vida e até mesmo aquilo que está dentro de você, suas emoções, seus sentimentos, você não precisa que tudo isso crie um cenário perfeito para que você possa adorar a Deus. Você não precisa disso.
O que você precisa fazer é dar respostas a Deus com o coração grato, com o coração cheio de alegria, de louvor. E se for na dor, você vai dar a si mesmo um coração grato a Ele. Você vai rasgar seu coração. Você vai tirar sobre si a sua própria glória. Você vai se lançar em terra ao pó e adorar a Deus. Por que você vai adorar a Deus? Porque independente de qualquer coisa, Ele vai continuar sendo Deus. E você e eu vamos continuar sendo pó dessa terra. É assim que um adorador responde ante ao sofrimento. Como, pastor? Lançando sobre ele a nossa dor. Jesus disse: lançai sobre mim, sobre o meu fardo, sobre mim, porque o meu fardo é leve. Pedro vai dizer: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É tudo que nós precisamos, irmãos. É dessa forma que um adorador reage ante alguma coisa adversa. O quê? Lançando aquilo que é adverso diante do trono de Deus e se lançando diante dele. Essa é a primeira resposta que todo adorador dá a Deus ante ao sofrimento. Segunda resposta que um adorador dá a Deus ante a um sofrimento. Segunda resposta que Jó vai dar: Jó adorou e louvou a Deus com entendimento de que nada tinha. Primeiro o texto vai dizer que ele se lançou e adorou. Versículo 20. E no versículo 21 vai dizer: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O que é isso? É uma expressão de louvor. Uma expressão de louvor. Bendito seja o nome do Senhor. O que é isso? Louvor. Ele está no chão, adorando, prostrado, e sai da sua boca essa expressão de louvor. Que expressão de louvor é essa? Eu não tenho nada. Tudo é de Deus. Foi Ele quem tomou. Bendito seja Ele. Que frase! Eu vou repetir pela terceira vez para tranquilizar seu coração. Você não vai passar pelos mesmos sofrimentos de Jó. Mas por favor, não esqueça de quando você estiver passando por alguma dificuldade na vida, não se esqueça de abrir a sua boca e louvar a Deus. De bendizer aquele que vive, aquele que reina, aquele que é Senhor. E aqui a palavra nos dar aqui duas razões para crermos que Jó tinha sensibilidade e profundidade na adoração. O seu louvor era profundo e verdadeiro. Duas razões que estão no texto. Primeira razão: o próprio Deus vai testemunhar de Jó. Isso está lá no versículo 8. Observaste meu servo Jó? Porque ninguém há como ele, semelhante, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Essa é a primeira razão para a gente acreditar que essa adoração e esse louvor são verdadeiros, são profundos, porque o próprio Deus está testemunhando quem é esse homem. E a segunda razão é que a consciência de Jó estava límpida, acesa, clara, mesmo diante da dor e do sofrimento. Foi Deus que deu. Eu não tenho nada. Eu tenho a consciência de que Ele é dono de tudo.
Eu quero convidar você nessa noite a não pensar em sofrimento, em dor. Já pensamos muito, já vivemos muito. A gente assiste muita coisa, ouve muita coisa, recebe muita coisa. São tantas informações. A minha preocupação aqui com você não é te levar a entender mais ainda sobre sofrimento. Não, 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 por favor. Eu quero que você entenda comigo que nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Repito, nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Nós somos adoradores. Os nossos lábios proclamam a glória de Deus, assim como toda a terra e o firmamento proclamam a glória do Senhor. Ei, a sua boca, ela é santa. Em seus lábios tem que ter cântico de louvor. Davi vai dizer no Salmo 32, ou melhor, o próprio Davi vai dizer no Salmo 32, tu me cercas com alegres cantos de livramento. Sabe, adorador do Senhor, ele sempre tem um cântico de louvor nos lábios. Porque ele sabe que a essência da nossa vida, a essência do nosso ser, é a mesma essência do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, a Bíblia não fala, mas os estudiosos do Novo Testamento vão dizer que Jesus vai cantando louvores no Gólgota. O madeiro está nos seus ombros. A coroa de espinhos já está na sua fronte. O sangue já está sendo derramado. E ele sobre o Gólgota cantando louvores. Paulo e Silas estão presos à meia-noite. Eles começam a orar e a cantar louvores a Deus. A grande questão é se nós estamos preocupados demais com aquilo que a gente tem e se esquece de entender que Deus é que é dono de todas as coisas e a coisa mais preciosa que temos é o próprio Deus. É assim que um adorador responde. Como pastor, um adorador responde ao sofrimento, louvando e adorando a Deus. Eu quero que você repita isso comigo. Diga, um adorador responde ante aos sofrimentos, louvando e adorando a Deus. Adorando e louvando a Deus. Amém, amados? Aleluias. Em terceiro lugar, como que Jó vai responder ante ao sofrimento, sendo ele um adorador? Jó permaneceu na mesma posição que Deus o observou e o diabo lhe acusou. Vou repetir. Jó permaneceu na mesma posição que Deus lhe observou e que o diabo tentou lhe acusar. Versículo 22. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vá comigo para o versículo versículo 8 mais uma vez. Eu já li, mas eu quero que você leia comigo mais uma vez esse versículo, o 8. Só que vamos ler o 8 e o 9 também. Porque aqui está a declaração de Deus de quem é Jó e a acusação do diabo. Olha só. Observaste meu servo Jó? Deus está falando para Satanás. Porque ninguém há como ele, semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás. Satanás significa adversário. Ele é o acusador.
Respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Aqui está. A posição de Jó é aquela que Deus observou, e é aquela que ele não se desviou. Vou repetir: a posição de Jó é aquela que Deus observou, e é aquela que ele não desviou. Falar da mesma posição é falar de manter no mesmo lugar diante de Deus, é ser constante. Sendo assim, Deus viu Jó antes de tudo o que aconteceu, antes do inimigo lhe roubar, antes do fogo cair do céu, antes do vento bater nos quatro cantos da sua casa. Deus olhou para Jó e o observou, e viu nele um homem reto, íntegro e temente a ele. Sabe o que o diabo está falando para Deus? Ele está dizendo assim: ele só é do jeito que você está falando porque está cercado de bens. Tira os bens dele, que eu quero ver se ele vai continuar sendo o mesmo, se ele vai mudar de posição ou não. Você está entendendo? Quem é esse adorador? Ele permaneceu na mesma posição. Isso acontece não somente no capítulo 1, como no capítulo 2. Jó permaneceu na mesma posição. Quero te fazer uma pergunta. Será que se, por permissão divina, você perder alguma coisa que os seus olhos gostam de ver, as suas mãos gostam de pegar, será que você muda com Deus ou não? Ou melhor, será que você só vai ser com Deus alguém que lhe agrada depois que Deus te dar alguma coisa? As duas perguntas vão na mesma direção, convergem para o mesmo ponto. Que ponto? Nós não adoramos e louvamos a Deus por aquilo que temos. Nós louvamos a Deus por aquilo que Ele é. Vou repetir. Nós não louvamos a Deus por aquilo que temos. Nós louvamos a Deus por aquilo que Ele é. E uma vez eu disse aqui uma coisa que você deve guardar, vou repetir. Ainda bem, irmãos, que Jó só tem um livro. Não existe Jó 2. Sabe por quê? Porque se tivesse um outro livro de Jó, nós teríamos vergonha. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Porque Jó aqui, ele tem essa postura de permanecer o mesmo, de adorar, de colocar o seu rosto no pó, de rasgar as suas vestes, raspar a sua cabeça, de dizer o que ele disse, de ser alguém que estava adorando a Deus simplesmente pelo fato de crer que Deus era criador. Jó aqui não é o Jó do capítulo 42. O Jó do capítulo 42 vai dizer: eu me envergonho no pó e na cinza. Eu te conhecia somente de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Imagine você, se o Senhor, estou apenas conjecturando, se o Senhor resolve falar assim para o autor do livro de Jó: escreve aí Jó 2. Só que o Jó 2 você vai escrever na perspectiva de que Jó não apenas acreditava que Deus, ou que eu fiz o céu e a terra. Você vai escrever na perspectiva de que Jó pôde me ver face a face e reconhecer que eu sou Deus perto dele. Ainda bem que nós não temos outro livro de Jó. Ainda mais a nossa geração, a geração contemporânea. Porque a geração contemporânea, ela precisa de algo que a estimule a louvar e a cantar e a adorar a Deus.
E se Deus mudar 1 milímetro para a direita, 1 milímetro para a esquerda, nos tirar da posição de conforto, é motivo para a gente achar que a vida não vale mais nada, que vir ao culto para quê, ler a Bíblia para quê, orar para quê, Deus se esqueceu de mim, Deus não me olha mais. Não precisamos de um cenário colorido, como eu já falei. Tudo que nós precisamos, meus amados irmãos, é permanecer na mesma posição. Permaneça na mesma posição que você está agora. Que posição é essa? Alguém íntegro, reto, santo e temente a Deus. Não saia dessa posição. É nessa posição que Deus te observa. É nessa posição que Deus admira de você. Permita-me conjecturar um pouquinho mais. É nessa posição de santidade, de integridade, de fé, de temor, que Deus dá uma futucadazinha assim no anjo e diz: está vendo meu servo? Está vendo a minha serva? Ele permanece constante, ele não sai da posição. Ainda que o diabo tenta, porque ele é tentador, acusar você do seu passado, ele não vai conseguir. Por que ele não vai conseguir? Porque você vai permanecer na mesma posição de um adorador. E qual a posição de um adorador? Íntegro, reto, temente, santo e cheio de fé. Diga assim: eu não vou. Repete, por favor: eu não vou sair da posição que alegra o coração do meu Pai Celestial. Ei, é para você falar mais forte isso. Diga: eu não vou sair da posição que alegra o meu Deus, o meu Pai. Aleluias. Não saia, irmão, não saia. Ainda que o diabo tente acusar você, você não saia dessa posição. É desse jeito que você responde ante aos sofrimentos desta vida. Como? Permanecendo na mesma posição. De que forma Jó vai dar resposta a Deus ante ao sofrimento? Esse adorador chamado Jó. Mesmo diante de todas as perdas, Jó continuou bendizendo a Deus. É dessa forma. Vá para o capítulo 2 comigo, por favor, versículo 9 e 10. Em algumas Bíblias, vira página. Em outras, não. 9 e 10 do capítulo 2. Diz assim: então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Barak Elohim Mut. Vou repetir. Então a sua mulher disse: ainda conserva a sua integridade? Barak Elohim Mut. Ah, pastor, o senhor está querendo dizer que o senhor sabe falar em hebraico, não? Estou preocupado com isso. Agora eu vou ler na nossa versão, em português. Então disse a mulher: ainda conserva a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: fala como qualquer doida. Temos recebido de Deus, bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou com os seus lábios. A palavra aqui,
Barak é o mesmo que abençoar. Balak, Elohim. Abençoar, bendizer Deus. No original, essa mulher não está dizendo assim, amaldiçoa seu Deus e morre. No original, ela está dizendo, bendiz a Deus pela última vez e pede a Ele para te levar de tanto sofrimento. Quem é essa mulher que está falando isso? É uma mãe que perde 14 filhos. Quem é essa mulher que está falando isso? É uma mulher que perdeu tudo com ele. Mas, sobretudo, perdera 14 filhos. Quem é essa mulher que diz isso? É uma esposa que está olhando para o marido e está tentando aliviar o seu sofrimento. O judeu, ou na cultura judaica, é proibido ter a palavra maldição perto de Elohim, perto do nome Deus. Não se tem no original, no hebraico, a palavra maldição com a palavra Deus. É proibido. É porque essa palavra Barak, ela tanto serve para dizer, bem dizer, como para amaldiçoar. Lembra de Barak? Que quis que Balaão amaldiçoasse Israel, e ele não conseguiu. Por que ele não conseguiu? Porque a bênção de Deus estava sobre Israel. Diante de todas as perdas que Jó teve, ele continuou bendizendo a Deus. Sabe o que está dizendo esse versículo 10? É claro que ele está sentindo uma dor tão grande, está dizendo para sua esposa, isso na nossa cultura, meu amor, é uma tolice, é uma doideira. Mas eu não vou pedir a Deus para me levar, não. Eu vou continuar bendizendo o nome dEle. Eu vou continuar prestando culto a Ele. Sabe, amados, a maior e melhor das bênçãos é ter o dono das bênçãos. Eu vou repetir, a maior e melhor bênção, ou maior e melhor das bênçãos, é ter o Deus das bênçãos. E quando nós temos a convicção de que temos o Deus das bênçãos, a nossa boca, os nossos lábios vão sempre bendizer o nome dEle. O que Paulo vai dizer a nós? Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. É dessa forma que um adorador reage ante ao sofrimento. Ou será que a música que você canta aqui no culto, em casa, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se eu, como é que é? Se eu curado for, Ele é Deus. Se eu não for curado, Ele é Deus. Ou será que essa canção você canta de boca para fora e não de coração? Ou às vezes nem crê nela. E por favor, eu não estou aqui, mais uma vez, quero repetir, eu não estou aqui pregando para que você entenda que cada vez mais nós vamos sofrer, não. Eu estou te dizendo como nós devemos reagir ante o sofrimento. Com Deus. Eu vou partir para o final, para a gente encerrar. Para tanto, eu quero que você vá comigo para o final do livro de Jó. Evidentemente, capítulo 42. Eu vou esperar você abrir o texto. E você vai me esperar também. Porque eu fui lá para Salmo, lá no final. Deixa aberto aí. No capítulo 42, e presta atenção aqui. A última coisa que acontece de desgraça na vida de Jó, o que foi? Um vento
batendo nos 4 cantos da sua casa. Aqui comigo, por favor, para a gente caminhar para o final. Ligado aqui comigo. A última coisa que acontece de desgraça na vida de Jó foi um vento que bateu nos 4 cantos da sua casa. E esse vento provocou a morte dos seus filhos. Jó vai para o montouro, para o lixo. E ele fica doente, muito doente. Seus amigos vão questionar a sua fé, para a gente entender melhor. Jó, então, começa a questionar a sua própria existência. E ele chega a dizer: eu sei que meu Redentor vive, e em breve se levantará sobre a terra. Só que ele não sabia que essa palavra diria, essa expressão, primeiro aconteceria na vida dele. Capítulo 38, depois você lê em casa. Deus aparece a Jó. De que forma? Um vento. Porque o maior sofrimento de Jó foi provocado por um. De novo. Deus aparece no capítulo 38 a Jó em um vento. Porque o maior sofrimento da vida de Jó, porque o maior sofrimento foi a perda dos seus filhos, foi provocado por um vento. E Deus aparece a Jó para quê? Para bater um papo, para conversar com ele. Para fazer algumas perguntas. Do tipo: Jó, onde estava você quando eu coloquei os firmamentos da terra? Você pode me responder? Senhor, eu nem sei se a terra tinha firmamentos. Jó, onde estava você quando eu coloquei nome nas estrelas? Senhor, eu estudo ciência, mas não sabia que as estrelas tinham nomes. Estou conjecturando, claro que Jó não respondeu nada. São aproximadamente 60 perguntas que Deus faz a Jó. Estou chegando no capítulo 42. Divididas assim. A metade, ou quase a metade delas. Perguntas correspondentes às coisas do céu e perguntas correspondentes às coisas da terra. Sabe o que Deus quer dizer a Jó? Com essas perguntas, no meio de um vento, de um redemoinho. E penso eu, Jó, lembrando do seu maior sofrimento, um vento que bateu na sua casa. No meio do redemoinho, Deus é o escape correspondente. Não é assim que Paulo vai dizer? Que Deus nos dá o escape correspondente. No meio do redemoinho, Deus começa a fazer essas perguntas. E sabe que Deus está dizendo para Jó: Jó, você não tem resposta, sabe por quê? Porque você me adorou quando você perdeu tudo. Só que você precisava ouvir o que eu estou dizendo agora. Eu sou o Senhor Deus, que fez os céus e a terra. E você não disse que eu levantaria? Eu estou me levantando agora para dizer que eu sou o Deus que fez o céu e a terra. E fiz você. E você está nas minhas mãos. Eu dirijo a sua vida. Sabe, meu irmão, é assim que nós temos que encarar a nossa vida com Deus. Nós estamos na mão daquele que criou os céus e a terra. Ele criou os mares e as estrelas. E criou você no ventre da sua mãe. Ele te ama tanto, 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 que Ele é capaz de mover céu e terra em teu favor.
diante disso, o que Jó vai dizer a Deus? Capítulo 42. Então responde Jó ao Senhor. Aleluia. Dá outra pregação, mas eu não vou pregar não, por favor. Não fique com medo disso. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Você entendeu que se tivesse outro livro de Jó, nós estaríamos envergonhados? Porque o outro livro de Jó seria baseado nessa adoração do capítulo 42. De alguém que adora pelo que vê, de alguém que adora pelo relacionamento. Não é apenas alguém que adora porque conhecia, de ouvir falar, o Deus que fez o céu e a terra. Deixa eu terminar. Quando damos respostas espirituais a Deus, Deus toma a nossa adoração e também nos responde. Vou repetir. Quando damos respostas espirituais a Deus ante aos nossos sofrimentos, Deus também nos responde. Você está buscando resposta em Deus, irmão? Você está buscando resposta em Deus, meu amado? E será que você está começando pelo caminho certo? Pastor, o caminho certo é eu passar por um sofrimento? Não. O caminho certo não é você passar por um sofrimento. O caminho certo é como você responde a ele diante dos sofrimentos. Porque se você responder como adorador, Deus vai responder você. E chama a sua atenção para a primeira coisa que Deus vai restaurar na vida de Jó. Diga comigo, Deus dá resposta aos adoradores. De novo, Deus dá resposta aos adoradores. Mais uma vez, de novo, vamos lá. Deus dá resposta aos seus adoradores. É para dizer aleluia mesmo. Deus dá resposta aos seus adoradores. Que tipo de adoradores? Aqueles que respondem a Ele como Jó. Porque não é qualquer adorador. Vamos lá. Chama a sua atenção para a primeira coisa que Deus vai restaurar na vida de Jó. Deus restaura tudo. Quantos crê que Deus restaura todas as coisas? Diga amém. Você crê que Deus é um Deus restaurador? Diga amém. Agora você vai se surpreender com aquilo que vai ser restaurado na vida de Jó. Em primeiro lugar, a primeira coisa que vai ser restaurada na vida dele. Vamos lá, será que foi assim, os camelos, as ovelhas? Não, não foram os camelos nem as ovelhas. Será que foi aquela roda de amigos que Jó sentava e que tinham prazer de demonstrar os seus conhecimentos? Será que foi isso? O prazer de sentar à roda com seus amigos para debater sobre conhecimento. Será que foi isso? Não, não foi. Será que assim foi? Deus restaurou em Jó, ou deu a ele de volta servos? Será que foi isso? Deus deu muito mais servos a Jó? Não. Também não foi essa a primeira restauração.
Ah, já sei. A história de Jó foi tão profunda, que as pessoas vinham de longe trazendo para ele prata e ouro. Concorda? Aconteceu isso mesmo? As pessoas vinham de longe dando a ele prata, ouro, camelo, ovelha. Também não foi. Ah, pastor, então foi que ele teve com a mesma esposa mais filhos. Amém, glória a Deus, restaurou a família, glória a Deus, mas também não foi. Pastor, então, qual foi a primeira coisa que Deus restaurou na vida de Jó? Altar de intercessão. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Os irmãos de casa entenderam. Qual foi a primeira coisa que Deus devolveu a Jó, restaurou na vida dele? Altar de intercessão. Não, agora eu acho que você vai entender. A primeira coisa que Deus vai restaurar na vida de Jó foi altar da intercessão. Está escrito, não sou eu que estou dizendo. Deus chama os amigos de Jó, Bildade, Zofá, Eliú, e fala assim para eles: ah é? Vocês tentaram levar Jó para o caminho da crise, de achar que a vida de Jó era uma desgraça e que eu abandonei ele, ele me abandonou? Pois bem, do jeito que ele está, com elefantise, com tumores no corpo todo, quase sem levantar do pó, da cinza, do lixo, mas ele vai se levantar e ele vai orar por vocês. E se ele não orar por vocês, vai ficar ruim para vocês. Você entendeu agora, irmão? Se você está duvidando de mim, lê o texto. Jó era sacerdote. Volta ao capítulo 1 e você vai ver. Ele era sacerdote da sua casa. Ele intercedia pelos seus filhos todos os dias. Ele intercedia pelos seus amigos. Ele intercedia pelos seus servos. Ele era intercessor, ele era sacerdote. Ele oferecia sacrifício a Deus. E a primeira coisa que Deus vai restaurar na vida de Jó, ele vai orar pelos seus amigos. E sabe o que diz o texto do versículo 9 do capítulo 22? Aleluia, aleluia. E fizeram como o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Para completar, você está duvidando, irmão? Eu acho que você não está duvidando, né? Mas só para a gente ficar assim mais convicto ainda, o versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Entendeu o que é ser um adorador? Ou você está achando que adorador é cantar música, é tocar instrumento, é vir ao culto, dar dízimo, oferta? Não, isso não é essencialmente adoração, conquanto envolva uma vida de um adorador. Eu termino dizendo, está aqui a resposta de Deus. No capítulo 42, então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos os dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa, e condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Está escrito, viu aí? Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Deus responde. Deus responde a um adorador.
Se você é de fato um adorador, Deus vai te responder. Deus não deixa um adorador sem resposta. Deus não deixa um adorador sem resposta. Que saque nessa noite, você, meu querido adorador, minha querida adoradora, esteja preparado, esteja preparada, não para os sofrimentos, aqui eu termino para a gente encerrar, não para os sofrimentos, mas esteja preparado, esteja preparada para responder a Deus com a sua própria vida, crendo que Deus trará a resposta certa para a sua vida. Seja num vento, seja através da palavra bíblica pregada, seja através de uma canção, seja através da oração de um irmão, seja através de algo simples da natureza, não importa. O que importa é saber como adorador responde a Deus ante o sofrimento ou ante ao sofrimento. Que Deus abençoe sua vida, meu querido adorador, minha querida adoradora. Amém? Glória a Ele. Vamos participar juntos da mesa